Graça e paz, meus amados irmãos, queridos amigos, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Aqui é o pastor Jota e desde já eu quero agradecer a todos que têm se inscrito aí no nosso canal no YouTube. Meu Deus, virei youtuber! Não é nada disso, né? Mas através desse meio de comunicação nós temos como fazer com que o evangelho chegue a lugares aonde nós pessoalmente, fisicamente, não temos como chegar ainda, né? Porque são grandes as promessas do Senhor nas nossas vidas. Quero mandar um forte abraço, né, para todo mundo aí dos Estados Unidos, de Portugal, pessoal que tem mandado mensagem, tem agradecido pelas palavras, né, de edificação. E nós sabemos que não é por nossa causa, é apesar de nós, mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, né, daquilo que cremos. Não podemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E esta tarde, esta manhã, esse dia, né, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração com o tema: não flerte com o pecado. Tem muita gente hoje em dia quebrando a cara, se dando mal, trazendo destruição para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, porque estão flertando com o pecado. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: você não é super-herói. Minha filha, deixa eu te dizer, você não é heroína. Vocês são feitos de carne e osso, nós somos feitos de carne e osso, e a palavra de Deus diz que em Adão todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, a partir do momento em que Adão pecou, a raça humana pecou, e através desse pecado original nós somos concebidos em pecado. Ou seja, nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa, qual nós temos que lutar com ela todos os dias para que nós não caiamos em tentação. Se nós lutamos para não cair em tentação, é porque nós somos tentados todos os dias. E como é que nós vamos ficar fazendo bilu, bilu, bilu no pecado? Você está de brincadeira comigo. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e as consequências do pecado são terríveis: morte física e morte espiritual. O pecado pode determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade, além de gerar transtornos terríveis na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor nos dias de hoje. Foi o caso de Davi, homem segundo o coração de Deus. Flertou com o pecado, caiu em tentação, e as consequências rápidas, breves: morte do seu filho, transtornos terríveis no meio da sua família, a divisão do reino no futuro, sabe, coisas que ele poderia ter evitado se não brincasse com o pecado. Servir a Deus é coisa séria, Deus é sério. Então leve a Deus a sério, não quebre princípios, sai dessa em nome de Jesus. Flertando com o pecado, quero deixar para você, não um texto, mas a história de um homem chamado Sansão, ou seria Sonsão. Agora eu me perdi, porque Sansão estava mais para Sonsão do que para Sansão, irmãos. E talvez eu esteja falando com algumas pessoas aí que se acham muito espertas, mas são sonsas. Sonsas no que sentido? No sentido de brincar com o pecado, de flertar com o pecado. Sansão, ele era aquele típico crente que, quando ia fazer alguma coisa, dizia assim: dá nada não. Não, tem nada a ver não. Tem a ver sim. Sansão, ele foi levantado por Deus em um tempo onde o povo de Deus precisava de um homem, precisava de um juiz para liderar eles, né, para fazer com que eles vencessem os inimigos, para dar a vitória a eles. E aí, quando Sansão nasce, é feito um voto de nazirelado, eu acho que é assim mesmo que fala. Então Sansão, ele foi consagrado ao Senhor, né? E Deus o separou desde o ventre da mãe dele para que ele fosse um juiz de Israel.
para que ele fosse uma bênção, assim como eu e você. Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe, para que nós pudéssemos ser uma bênção. E aí Sansão, dentro desse voto, ele não podia beber vinho nem bebida forte, ele não podia tocar em cadáver e ele não podia cortar os cabelos. E aí o que acontece? Ele começou a flertar com o pecado, e aí, certo dia, numa festa, ele bebeu. Mas é aquele tipo de crente, bebi, mas só um golinho, não dá nada não. O importante é não embriagar. E ele tomou o seu golinho. Não aconteceu nada aparentemente, segue Sansão a vida, daí a pouco ele vem cansado de uma batalha, vê o cadáver de um leão, o corpo de um filhote de leão no chão, e naquele cadáver, naquela carcaça, as abelhas tinham feito uma mini colmeia ali e tinha um mel ali. Então ele toca no corpo, ou no cadáver, e pega o mel e come. Que delícia! Nada aconteceu e ele continua seguindo a vida, até que de repente ele começa a se envolver com uma prostituta, e essa prostituta começa a indagar a ele de onde vem a sua força, de onde vem a sua força. E é claro que a força de Sansão não estava nos cabelos em si, mas na presença de Deus sobre a vida dele, que era evidenciada, claro, mediante ao voto, mediante aos seus cabelos compridos. Então Deus disse para ele, se você quebrar o voto, se você cortar o cabelo, a força se foi. Mas Sansão estava brincando com o pecado, era daqueles que falavam, não tem nada a ver não. E aí ele conta para Dalila que as suas forças estavam no seu cabelo. Aquela prostituta corta o seu cabelo e aí grita, Sansão, os inimigos estão vindo. E ele estava amarrado, e quando ele levanta para poder arrebentar aquelas cordas, ele percebe que a presença de Deus já não estava mais com ele. É isso que acontece com as pessoas que flertam com o pecado. Eles flertam um dia, flertam outro, e quando eles menos percebem, a presença de Deus já foi embora. Os inimigos capturaram Sansão, um homem forte, poderoso, que matou mais de 1000 soldados com uma queixada de jumento. Esse homem brincou com o pecado, e a presença de Deus foi embora sem que ele ao menos percebesse. Não bastasse isso, ele foi aprisionado, teve os seus olhos perfurados, ficou cego e ficou como um animal rodando em um moinho, servindo de chacota para os inimigos. Queridos, é isso que acontece com as pessoas que não levam Deus a sério, que não levam a palavra de Deus a sério e vivem brincando com o pecado, achando que pecado é brincadeira. A presença de Deus se vai, perdem a visão e vivem andando em círculos, sem sair do lugar. Não vão para frente nem para trás. A sua vida perde o sentido. E Deus não quer que você viva assim. Deus tem o melhor para a sua vida. Por isso, pare de flertar com o pecado. Viva uma vida de santidade, uma vida de fidelidade a Deus. Porque fazendo assim, você vai colher frutos maravilhosos na sua vida. As consequências serão boas e não más. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. E eu espero, que essa palavra sirva de fato de edificação para a sua vida. Se gostou, dá um like lá, abençoe aí o ministério do pastor J através dessa nova empreitada no YouTube. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.